Então, literalmente, a gente vai resistir a esses contatos. E lembrando, vamos usar a questão de que a gente está colocando uma hipótese que a gente está buscando conexões positivas. Mas mesmo assim, a gente vai resistir, né? Vai projetar muita coisa, né? Vai pensar, vai sentir muita coisa, vai ter a questão do medo, da insegurança. Por exemplo, quando eles se conectaram comigo, eu senti, foi muito desconfortável, sabe? Totalmente diferente, que antes era muito harmonioso, né? Essa vibração que eles trouxeram foi muito desconfortável pro meu corpo, e eles falaram, vai demorar um tempo para você acostumar. Então, mas você precisa do tempo. Primeira coisa, você precisa como da conversa. Vamos usar a minha experiência como Angélica, se prepara. Ei, você se prepara. Se prepara aí. Essa preparação, ela pode levar um tempo. Vai se preparando. Qual que é a preparação? Vai silenciando. Vai se tornando mais aberto. Vai compreendendo algumas coisas que ainda você tem dúvida. Vai se preparando. Ora bastante. Ou reza bastante no dia, sabe? Utiliza, porque assim, eu utilizei todas as questões que eram divinas para mim. E isso não interferiu no meu contato com um extraterrestre. Eles literalmente querem que a gente se sinta confortável. Tanto querem que eles fazem um contato se adequando ao seu paradigma. Porque a gente tem tantas necessidades, né? Fala teu nome. João, tá ótimo pra mim. Já te conheço, João. Esse aqui é o João. Qual o nome do meu mentor? Maria. Tá, pra mim tá perfeito. A gente tem essas necessidades. Não é uma necessidade, por exemplo, de, sei lá, mas se aparecer 5 Maria, como é que você vai saber qual Maria que é? A gente não olha dessa forma, né? Mas disse o nome, tá resolvido o nosso problema aqui. A gente já se conhece, já é íntimo. É isso? Que vocês querem saber o nome do mentor de vocês? Esse é se aparecer 5 Maria, você não vai saber qual que é a sua Maria, né? Deixa eu voltar aqui um pouco. A Eliane, esses dias estava eu com dores, a Eliane conta, na croa, será que é costas? Me orientaram a tomar aguardente, estranho, mas estou bem melhor. Tipo um golinho. A minha mãe, porque minha avó fazia também, ela sabe fazer aquelas garrafadas de remédio. Com pinga, não é isso? Aí coloca um monte de coisas lá. E ela usa até hoje. Se ela começa a ficar muito mal e dá na cabeça dela de fazer, ela faz aquela garrafada. E algumas vezes eu tomei. Desce, não sei se é comum, descer ardendo, né? O negócio desce que nem arde muito, mas literalmente ajuda a tirar, sai tudo, né? Se você tá com coriza, essas coisas, ajuda a destrancar, por assim dizer. Agora, nessa questão, não sei se você tá falando, eu não entendi, a dor era onde aí? Mas, por exemplo, nesse exemplo, então pode ser também que seja bom para outras coisas, né? Sentia descer queimando até o final. O remédio, por assim dizer, né? A Selma tá de volta. Seja muito bem-vinda, Selma.
A Elisete, que coisa rica saber dessa história, até porque não tive essa tranquilidade. Não seria seres de luz, né? Eu penso assim. Bom, você não teve essa tranquilidade, né, Elisete? Mas eu também não tive. E eram seres de luz. Eu me precavi muito, né? Então, às vezes, você tá tendo um contato negativo, sem saber que tá tendo, e ser turbulento, como também uma experiência com alguém positivo pode ser turbulento, dependendo do que tu tem ali, dos seus, como você encara isso, os paradigmas que você tem e outras coisas. Mas hoje eu dou muita risada dessas experiências, porque eu era muito autêntica, sabe? Aquela pessoa que eu não sei se eu diria, por conta de não ter o conhecimento sobre as coisas, eu era muito, vamos dizer assim, não sei se seria a palavra, eu era muito inocente, né? A palavra tinha uma inocência, por assim, até bonitinho quando eu olho, mas eu dou muita risada porque as palavras que eu falo, eu falava, eu falei assim com, com as entidades. A gente vai não vão se conectar nada. Eu nem conheço você está se conectando, né? Esse tipo de coisa. Eu não tinha essa questão religiosa, por assim dizer. Eu não tinha esse paradigma religioso, literalmente. Na verdade, eu não tinha pouco paradigma, né, para utilizar. Tinha mais o que aprendi, que eu fiz catequese, mas toda a minha estadia em igreja me acendeu muito a questão de Cristo, né? Eu fiquei muito interessada na história, nele em si. Tanto que hoje o que eu faço, a desobsessão é dentro da frequência crística. Então, eu vejo que ali foi um caminho para me conhecer, porque eu, na catequese me falou, mas quem que é esse aqui que tá falando isso aqui? Eu lia, né? Eu perguntava para a professora da catequese. E eu me interessava muito esse folhetinho católico, sabe? A gente levava para casa para fazer resumo, essas coisas. E tinha lá as passagens do evangelho, sabe? Daí eu ficava assim, caramba, que legal, né? O que ele tá falando aqui. Eu não achava ele, eu achava ele mais acessível. Eu conseguia entender o que ele estava falando, mesmo sendo uma criança, tipo assim, me interessava muito. Eu, quem que é esse aqui, né? Eu perguntava pra professora e tal, né? Era o que mas outras coisas não. Eu não tinha outros paradigmas, então eu era muito crua com a questão das entidades, né? E também para problemas, Elisete, porque Elisete traz, né? Mas essa inocência, inocência, pureza e fé te levaram para bons lugares. Sim, na questão da conexão, sim. Como os guias de vocês mesmo, porque às vezes a gente tá passando turbulência, mas não quer dizer que os nossos não estão conectados com a gente, só tá difícil a comunicação, né? Por assim dizer. Karina, olá, boa noite, tudo bem? O que seria um desenvolvimento mediúnico? Olha que pergunta legal, seja muito bem-vinda, Karina. Sou nova aqui, então seja bem-vinda, a live é sua. Vamos lá, aproveitar bastante essa questão que a Karina trouxe. O que é desenvolvimento mediúnico? Muito show, muito bom. Primeiro, Karina, que eu não gosto, na verdade eu utilizo essa palavra mediunidade, eu me aproprio na realidade dessa palavra mediunidade, mediúnico, mas na prática, pelo menos nesses 20 anos, não, hoje em dia, desenvolvendo médiums, essa expressão, ela já está padronizada. Qual que é o padrão? Se você for em lugares
ou se você ouvir de alguém que identifica a questão mediúnica em você, que você precisa trabalhar. Não é isso, gente? Precisa trabalhar, precisa desenvolver essa sensibilidade. Então você precisa trabalhar. E aí, se trabalhar envolve você fazer coisa para os outros. É você ir num lugar onde você goste ou você seja aceito. Porque hoje em dia é aceito, né? Porque não tem lugar para todo mundo. E começando a compreender mais do que se adequar ao lugar. E ao sistema, e ir buscando, né, conhecimento ali, vamos dizer assim, entendendo um pouco o que acontece com você, se abrindo, né, para as experiências do lugar. Já na minha experiência com os espíritos, esse trabalhar ele não é externo, e sim, ele é interno. Tu não tem que abdicar ou se adequar a algo que você não gosta, que você não se identifica, e nem procurar fora por obrigação. Porque é por isso que a grande maioria não procura. Foi dito pra mim e tal. As pessoas continuam tendo problema, mas não buscando, porque não é convidativo. E essa ideia de que você precisa se adequar a certas coisas vem das questões de igreja. Se você recebe um dom de Deus, você vira você serve a Deus. Você vira um sacerdote, não é isso? Você vai abdicar de coisas suas para aquela causa de Deus. E essa questão, ela tá gravada em nós, Karina, por gerações. Você deixa de viver para você, exatamente. E como é que a gente sabe, Karina? A gente, para viver a religião, é isso. Hoje em dia não se chama mais religião, se chama dinâmicas, se chama rituais, se chama... Quem gosta, maravilhoso, mas tem pessoas que não se adequam a isso. Ou que até gosta, mas mesmo assim não consegue, mesmo dentro da dinâmica, se conhecer, por assim dizer. Você vira... É um caminho sacerdotal, né? Não é a questão que você... Que vai ser... Que essa questão mediunidade, ela é sua. Não, você tem que entregar para alguma coisa, para alguma causa. Fora de você. E você tem que se comprometer. Então, além de tudo que você faz na sua vida, tem mais isso que é fora. O trabalho é fora, né? As pessoas que você tem que lidar, que são sua responsabilidade, é fora também. A sua vida social, relacionamento, tudo é fora que você tem que lidar. E tem mais isso que é fora também. Você tem que ir até lá fora buscar essas respostas. Porque tá onde? Lá no templo. Continua estando fora de nós. Então, essa dinâmica ela já está padronizada. Isso é arcaico em nós. Então, por mais que sejam questões mais avançadas hoje em dia que se vive, mesmo assim a dinâmica a gente pode ver que é a mesma. Então, eu prefiro usar a questão sensorial, que todos nós temos. A que estamos acostumados e que é mais palpável pra gente, como as que não são tão comuns. E que aí cada um vai expressar essa questão sensorial de captar algo mais profundamente, mais extensamente, né, a sua forma. Porque os espíritos me mostraram, na prática, lidando com médiuns, que a questão sensorial, como a gente estava conversando até agora, é único para você.
Então a questão de mediunidade não tem nada a ver com ninguém, tem a ver que é você. É a sua expressão. Porque você não é matéria, né, Karina? Você é um espírito. Se o seu espírito abandonar a sua matéria, o corpo retorna para a Terra, não é para essa materialidade, que também é energia, mas você volta para o plano espiritual. É isso? Então você é espírito. E espírito se expressa aqui, você está se expressando aqui, né, se manifestando nesta realidade. E como espírito percebemos de forma energética, sensorial, psíquica, a nível de frequências, de vibrações, como é fora daqui. O que muda é a intensidade ou o que a pessoa tem, porque a pessoa vive questões sensoriais de captação, mas não relaciona como tendo a ver com questões energéticas. É como eu sempre dou o exemplo, não é isso? Eu sou muito intuitiva. Isso não vai dar certo. Quando eu falo, acontece. Mas eu tô vendo que não vai dar. Aí vai falar, vou falar de energia. Que energia, menino? Isso é coisa ruim. Nós somos muito conectados. Não é meu irmão de sangue, mas nossa, a gente tem uma conexão. Eu penso nele, ele me liga. Vamos falar de entrelaçamento quântico, de vibração. Que negócio que é esse? Isso não existe, né? Eu sonho muito estranho, muito estranha. A explicação lógica é estranho. Eu sonho, acontece, é muito estranho isso, é muito estranho. Aí você tenta conversar com a pessoa, algo a mais, não, mas isso é muito estranho, né? Você não consegue entrar no mundo criado, né, na mentalidade da pessoa. A gente não relaciona. E tem pessoas que não relacionam e daí não estão abertas para ouvir outra coisa, porque o paradigma impede. As pessoas às vezes não me entendem. Exatamente. Porque aí então tu percebe mais do que o comum, ou daí tenta se comunicar de alguma forma, não vão entender, na verdade, ou não querem, literalmente, porque todos nós somos espíritos e eles são espíritos. Mas você lidar com as questões do espírito envolve um monte de coisas. Não é aquela questão, Karina, que é muito mais fácil a gente lidar com as pessoas do que com a gente mesmo. Se você entrar para as questões, olhar para as questões de espírito, adivinha com quem que você vai ter que lidar? Com você. Então, literalmente, é melhor é que eu ficar só aqui, por assim dizer. E que seria muito mais... acaba sendo mais simples, né? Mais fácil, como espírito, lidar, né? Tipo, eu não quero me abrir, não vou olhar para isso... e tudo mais. Então o que acontece? Somos espírito e tudo é energia. Quando eu estou me manifestando em uma realidade, eu vibro. Há questões de frequência, há questões de entrelaçamento quântico, há questão da comunicação energética. Isso continua acontecendo aqui nesta realidade. Tudo é energia e tudo vibra alguma coisa, e a gente percebe essas coisas. Então, desenvolvimento mediúnico, voltando à sua pergunta, ele é o autoconhecimento. É você começar a compreender o porquê que acontece o que acontece com você. E como que acontece. E aí você começar a aprender a lidar com essas coisas. O que me prejudica, o que me ajuda. Literalmente, Karina, desenvolvimento mediúnico não é receber espírito. Onde assim, não é receber espírito. A gente pode buscar uma espiritualidade para nos orientar. Por isso que nós temos, cada um tem a sua própria. Todos vêm com um mentor, uma mentora, já não foi dito isso? Então, todos os templos que somos nós têm a sua própria espiritualidade. E aí, então, a gente pode
desenvolver a nossa espiritualidade, essa conexão com a nossa espiritualidade. Isso falando de mentor ou mentora, né, caso a pessoa tenha essa vontade. E conseguimos saber quem são os nossos mentores? Bom, tem muito assunto sobre mentores, né? E que eu vou dar um resumo da obra aqui para Karina. Mas essas perguntas é bom porque, assim, a questão das lives aqui, gente, é para trazerem questionamentos, porque às vezes a pergunta de alguém era a curiosidade de alguém, né? O teu questionamento pode ser o questionamento de alguém. Então abre portas e janelas, né? Ou o seu conhecimento pode esclarecer alguém. Então essas trocas, elas são importantes. É o que faz a live ser diversificada em conteúdo. Então você sempre pode aparecer por aqui e trazer, né, conteúdo pra gente. Bom, a questão, mas realmente a questão do mentor, ele é bastante extenso no sentido que eu poderia ficar uma live toda conversando sobre isso, né? Então, na questão de resumo, todos nós temos esse espírito amigo. E que na realidade eles não fazem a mínima, né, questão de aparecer, Karina, tanto que passamos uma vida, a maioria de nós, sem saber da existência deles. E não quer dizer que eles não deixam de tentar ali sempre nos ajudar. Mas não são tipo assim, eu tô aqui, fulano. Esses espíritos amigos que temos, e que é só um, mentor ou mentora. Outros espíritos amigos é outra conversa, né? Eles, como é explicado também pelo espiritismo, e que sim é confirmado também dentro porque eu já perguntei, né, pelo menos para a minha equipe, esse entrelaçamento quântico que é feito, essa conversação, esse acordo, tipo, beleza, você me dá uma ajuda lá, beleza, bora, entende? É feita antes do encarne. Só que a única coisa que eu fui observando ao longo do tempo, e aí lidando com questões técnicas, é justo esse entrelaçamento. É justo esse entrelaçamento, porque quando você vai trabalhando questões espirituais e perturbações, você vai compreendendo o que traz perturbação para uma pessoa. E conexões, sejam positivas ou negativas, trazem perturbação para uma pessoa, em níveis de perturbações. Então você pensa alguém que foi essa matemática de haver alguém que está de alguma forma conectado com a gente e não trazer perturbação, e sim, muito pelo contrário, complementar aquilo que precisamos, né? Acentuar aquilo que precisamos, ajudar justamente naquilo que precisamos. Por isso que essa matemática, ao longo dos anos, que eu fui falando, caramba, isso realmente é níveis que eu falo, os setores superior, né? Porque o meu aqui são os setores superiores que fazem essa matemática, realmente de alguém que trará um equilíbrio com a sua presença, que irá auxiliar em um progresso, literalmente, né? Então, esses amigos, e que em nenhum momento eles se colocam como maior do que nós, nunca nenhum se posicionou assim, né? Se conectam e nos ajudam, vêm, estão nos momentos que a gente chora, que a gente ri, que a gente erra, que a gente acerta, que a gente vive todos os tipos de questões da nossa vida e nos ajudam na passagem de volta também. Então, sempre presente ali, intuindo, potencializando aquilo que é positivo pra gente. E quando você vai a nível de trabalhos espirituais, Karina, literalmente, se você vai lidar com o mentor ou mentora de alguém, o interesse dele
ou dela é os interesses da pessoa, não é os seus próprios. E aí eu vejo servidão de alguma forma, propósito de alguma forma, porque não tem o mentor ali na coisa, e sim as questões da pessoa, né, que é muito nobre. Sim, nos momentos que mais precisamos, exatamente. Exatamente, e eles não têm essa questão, sou fulano, beltrano, a não ser que tenha a ver com o trabalho, porque aí dentro, por exemplo, dessa questão de mentores tem várias situações, né? Por exemplo, como eu trabalho com, além dele ser o meu mentor, ele também é um colega de trabalho meu. Então eu e ele, além de questões que ele me ajuda referente a mim, há outras questões que a gente faz, né? Não conseguimos ver eles, mas podemos sentir eles. A palavra correta sempre vai ser o sentir e nunca o ver. Porque os olhos, eles podem enganar, porém a energia não é isso? Tu pode ver algo que brilha, mas se você se conectar com o coração, pode ser que você não goste da vibração. Então, e mais do que isso, porque como o mentor ou mentora, ele está conectado com a informação da pessoa, se essa pessoa ela não olhar para ela, ela não vai se conectar com o mentor. Quer ver isso na prática? Muitas pessoas que vê espíritos, né? Tem facilidade de ver, escuta, se projeta consciente. Agora, olha a experiência dessas pessoas se elas têm contato já direto com o seu mentor ou mentora. Porque, de novo, eles não estão interessados em coisas externas. Eles estão interessados em questões internas. E aí eles podem auxiliar muito nas externas, caso a gente se conecte, né, com o nosso interno. Então, de forma resumida, seria isso. E aí, sim, essas conexões a gente consegue. Então, quanto mais a gente busca internamente nossas questões e com a intenção de ajuda deles, aí eles vão trazendo formas de você saber que está sendo guiado, né? E aí você pergunta, né? Como fazemos para se conectar com nossos mentores? Porque eu gostaria de me conectar com o meu. Aí que tal? Vocês já estão conectados. A Eliane, gratidão pela live de sempre, gratidão, Eliane, sempre pela sua presença de sempre. A gente se vê amanhã, né? Lembrando que a gente tem live amanhã. Então aí que tá, a Karina, a gente não conversou, já que eles se conectam antes de encarnar? É isso, já está conectado. Tudo vai da nossa busca. Na verdade, que esse encontro ele depende mais de nós. Porque diferente de obsessores, eles não vão te induzir, não vão te manipular, não vão te obrigar, né, a fazer contato. Eles fazem o que eles se propuseram a fazer. Então, se você quer, você tem que começar a pedir, né? Intencionar. Me ajude, que eu consiga ver esse movimento que você está me ajudando, que eu consiga perceber que é você que está se comunicando. É como pedir algo para alguém. Como é que você faz para alguém te responder? Você se comunica com essa pessoa, não é a mesma coisa. Você, dentro do seu livre-arbítrio, tem que buscar isso. E aí vai acontecendo de formas diferentes e demora um tempo, a gente demora um tempo para conhecer alguém, não é isso? É a mesma coisa. E mais do que isso, né, é reconhecer, já que eles se lembram de nós e sabem quem somos, né, já até se propuseram a nos ajudar, no caso. Então é sempre esse caminho de, eu começo a fazer esse caminho de lembrar de você, por assim dizer. Mas sempre você vai ter que silenciar, colocar a intenção para dentro, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, né? E aí, para finalizar respondendo a sua pergunta sobre o que é desenvolvimento mediúnico, até o último dia da sua estadia aqui, nesta realidade, você vai estar desenvolvendo a tal da mediunidade, já que essa tal de mediunidade é você. E que você muda, não muda?
Nós vamos tendo transformações, né, amadurecendo em certas questões. Então, até o último dia você ainda vai estar... na verdade, não tem um objetivo final dentro desse desenvolvimento. É só o que? Você vai ficando mais maduro em certas questões. Vai aprendendo a lidar mais com você mesmo, né? Então, seria isso a questão de mediunidade e mentor, né? E a gente estava falando, olha só, justamente sobre mediunidade e os reflexos no corpo, né? Foi o assunto que a gente se propôs engatar aqui o nosso papo. E foi muito legal porque acaba que qualquer coisinha que a gente entrar, a gente vai ver o quanto que é amplo, porque daí a gente vai estar falando das nossas experiências, como é que é na nossa vida mesmo, como é que é lá quando em campo, seria a palavra correta, né? E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre reflexos no corpo. Só indo agora para esse... adentrando essa questão, comecei a fazer contato com o espírito. Esse espírito, ele é uma pessoa. Vamos olhar como uma pessoa. Olha só, a Karina, vou usar a Karina como exemplo. A Karina, ela tem os aprendizados dela, né? Tem a essência dela, a consciência dela. Ela vibra, ela tem um conjunto de coisas que é diferente de mim. Então a gente tem algumas afinidades e tal, mas ela é única, não tem ninguém igual a ela. Então quando a Karina, que tá lá no plano espiritual, se aproxima de mim, é uma vibração diferente da minha, né? E aí eu vou perceber coisas diferentes do que eu tô acostumada. Né? Vai estimular coisas que eu não tô... vai trazer uma vibe diferente do que eu tô acostumada. Né? Ela vai se aproximar e vai trazer a energia dela, porque no plano espiritual é só energia, né? Se ela estivesse aqui, a gente já ia ir, bom dia, bom dia. E aí, pra mim me conectar com a Karina aqui, eu teria que... vou me concentrar você, Karina. Entendeu? Mas no plano espiritual, como já é pura energia, ela vem. Puro frequência e vibração, ela vem. Isso causa estímulos diversos em nós. Você vai sentir. Pode ter alguns estímulos também físicas ou dor. Por exemplo, a gente tá só falando de contato positivo. O contato positivo, ele pode trazer dor. Às vezes tem uma energia ali parada, tempo, que essa vibração alta que vem estimulando os seus átomos obriga essas energias a se mexer. É como a gente pensar em salto quântico. Para ver o salto quântico, o átomo ele precisa ser estimulado, não é isso? Ele não dá o salto sozinho. Precisa estimular o átomo. Então, a presença de uma pessoa que vibra muito mais alto do que nós estimula coisas em nós. Eita, o que tá acontecendo, né? Só que o que acontece? Para você compreender, você tem que silenciar o você e deixar vir, né? Deixar perceber. Aí pode dar vontade em você de falar, de escrever, de fazer alguma coisa. Essa proximidade. Eu só estou falando de proximidade, não estou falando de incorporação, né? Vai vir. E você sente. Qual que é o propósito, né? Vai vir para fazer alguma coisa. Mas isso quando estamos sozinhos ou isso pode acontecer a qualquer momento?
Então, Karina, muito legal essas suas questões, porque traz para a vida real das coisas, né? Porque realmente manifestação espiritual não acontece só em locais preparados ou próprios. Essas manifestações positivas e negativas, elas acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano, sim. Né? Por exemplo, vou só dar exemplos. Você está buscando se conectar com o seu mentor ou mentora e está se sentindo mal de alguma forma, né? E fala assim, pedir para minha espiritualidade, eu vou rezar aqui, eu vou orar, eu vou pedir a Deus, ou eu vou pedir para o meu mentor ou minha mentora também me ajudar. E aí já começa a vir literalmente qual que é o caminho do que você deve fazer. Realmente eu acho que eu tenho que tomar um banho de descarrego. Ou sei lá, eu vou dar uma lida na Bíblia, ou vou pegar um vídeo do YouTube que me faz bem, ou de novo vem na minha mente para mim naquele lugar pedir ajuda para aquela pessoa. Ou literalmente quando eu busco essa conexão eu começo a me sentir melhor. Nossa, sumiu aquele mal-estar, tô me sentindo muito melhor. Essa questão de percepção, de reflexos no corpo, vai tudo da intensidade que cada um sente. Porque se eu falar assim, a Karina se concentra para sentir, a Karina for muito sensitiva, ela já vai sentir na hora. Como tem pessoas que não vai sentir já de imediato. Que daí tem a ver com a intensidade, com o nível de acesso que a Karina tem. Então pode acontecer de forma involuntária, como pode, se você se concentrar, acontecer. Mas tudo vai das situações. Negativamente, a questão de perturbação, o peso. Vocês já sentiram o peito pesado? Parece que tá até gelado. O peito de vocês pesado, isso aí é obsessão. Realmente estou carregando alguém, estou me arrastando. Sempre que eu vou dormir, eu tenho a paralisia do sono. Isso é alguém se conectando com vocês. Não é isso? Fico escutando certas... Então, pode ser sinal de... Não posso afirmar, né, Karina, você, que depois eu teria que ter contato com você. Até aproveitando aqui, aqui nas lives agora vai ter isso aí, tá, gente? Quem quiser confirmar que tá sendo obsediado, vai poder receber essa análise rápida aqui durante a live, tá? Então, o que acontece? Acontece em maior idade, menor intensidade, essas conexões, a gente relacionar, está passando por uma conexão ou não relacionar. Lembra que a gente conversou dos exemplos. Lembrando, gente, que você que está vendo essa live, você não vai perder todos esses assuntos, porque durante a semana que vem ou até esse final de semana, essa live já vai estar disponível aqui. Todas as lives que a gente está fazendo a partir das 5 horas, né? Tá sendo postado sempre em 2 vídeos, porque a plataforma aqui ela não suporta 2 horas de live, né? Então eu divido em 2 vídeos e posto aqui. Então dá para vocês estudar muita coisa, até ver as outras lives que já estão aqui. É muito estudo, né? Muita conversa. Dessa forma que a gente está conversando aqui, vocês trazem uns assuntos, o conhecimento de vocês, e a gente começa a olhar mais para a nossa vida, né? No que realmente é funcional para a gente já atuar, já agir, né? Já entender, já buscar aplicar e tudo mais, dentro de vários assuntos, diversos assuntos. E
A Karina, você tá super convidada a participar de todas as nossas lives. Amanhã vai ter aqui de novo. Sempre a partir das 5 horas, todas as quintas e sextas. Eu espero você aqui. As questões, todas as questões de todo mundo são muito importantes. Eu acho isso uma besteira. Não, tem que trazer, né, perguntar isso. Não, nada é pouco, tudo é muito. E também o conhecimento, você que tem bastante conhecimento aí na sua área, né, fazer trocas aqui. O pessoal que tem interesse em se conectar comigo, né, o meu trabalho tem um link aqui na bio também. É só clicar nos links da bio, do WhatsApp, por exemplo. Ou então o pessoal que quer fazer parte do grupo. Temos um grupo de WhatsApp, onde o pessoal faz trocas lá também. E é também onde eu aviso que estou entrando em live. Lá eu aviso, estou entrando aqui, estou entrando no YouTube. Então tem os links aqui na página. Para vocês começar esse estudo. Nós todos juntos, né?